Estamos no capítulo 4 de Malaquias. Capítulo 4, hoje, a última mensagem do profeta, dos versos 3 a 6. Aliás, verso 4 a 6, capítulo 4, versos de 4 a 6. Na última mensagem, nós vimos como Deus responde ao povo a expressão se vale a pena servir a Ele, se vale a pena cultuá-lo, mesmo quando tudo parece indicar que não. Israel estava vivendo um tempo difícil, um tempo de grande dificuldade, a prosperidade não vinha e eles estavam cada vez mais enfraquecidos em sua fé, em sua adoração. E isso levou o povo a entender que não vale a pena servir a Deus. O que vale a pena é ser perverso, é ser aquele que quebra a lei, um transgressor da lei. E Deus diz que não, que Malaquias deixa claro que vale a pena servir a Deus porque Ele em breve vai julgar os perversos e vai estabelecer a sua justiça de uma vez por todas. Vale a pena servir a Deus, sim, adorar a Deus. No entanto, a recompensa ela nem sempre é imediata. A recompensa não é agora, mas nós sabemos que vai chegar o grande dia que Ele tem prometido. Ele tem dito que nesse dia Ele vai estabelecer de uma vez por todas a sua justiça e vai julgar a todos os que se mantêm rebeldes. Esses que hoje, mesmo caminhando em perversidade, parece que escapam do juízo, naquele dia vão sentir o peso da justiça de Deus e vão pagar o preço por serem rebeldes contra o Filho de Deus. Então Malaquias deixa muito claro isso, que servir a Deus vale a pena. No entanto, a recompensa nem sempre vem no nosso tempo. Ela vai vir, mas vai vir no tempo de Deus. O dia do Senhor está chegando. E hoje, nos versos 4 a 6, nós temos aquela que nós chamamos, muitos comentaristas têm chamado de a última exortação. A última exortação. O último livro do Novo Testamento, ele vai acabar com essa exortação de Deus ao seu povo, chamando o povo para um arrependimento, um retorno à sua escritura, à sua palavra, mas também um alerta. Aqueles que não ouvirem essa exortação, se mantiverem rebeldes, eles vão estar debaixo de maldição. Então, o livro termina assim, e eu quero ler com os irmãos, versos 4 até o verso 6, diz assim: Lembrem-se da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Então, aqui, Malaquias está anunciando essa última palavra de Deus. E lembra, Malaquias, após Malaquias, nós vamos ter um período de pelo menos 400 anos de silêncio. Até o dia em que João, o Batista, vai chegar para pregar a mensagem de arrependimento como preparação, preparando, pavimentando o caminho daquele que é o Messias, que viria, que havia de vir, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, 400 anos sem nenhuma palavra de Deus ao seu povo. E aqui ele encerra com essa exortação. E essa exortação se divide, irmãos, em 3 partes. Malaquias está no final do seu livro, no final da sua mensagem, e nessa última exortação, ele bate em 3 pontos principais. Na primeira parte, aí no verso 4, ele exorta por intermédio da palavra de Deus. Ele aponta a palavra de Deus. Deus está dizendo para o povo se tornar para a lei, voltar para os estatutos. Na segunda parte, no verso 5, ele aponta a forma como Deus trabalha. Ele mostra que Deus usa os seus instrumentos, os seus mensageiros. E ele aponta para Elias, que viria e teria um ministério. Ou aquele que vem no espírito de Elias, nós hoje sabemos, João Batista, cumprindo essa profecia. E ele aponta, então, a forma como Deus trabalha. Ele usa a sua palavra e usa os seus ministros, os seus instrumentos, os seus mensageiros. E, por fim, ele exorta sobre
A ação desse ministro, qual seria? Ele aponta uma profunda necessidade de transformação nas relações familiares. Ele diz que o ministério desse mensageiro, esse Elias que viria, era transformar o coração converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, criando então uma unidade familiar, uma estabilidade na família. Então esses são os 3 pontos, as 3 partes que nós vamos trabalhar hoje. E na primeira parte, verso 4 do capítulo 4, ele diz: lembre-se da lei de Moisés, meu servo, a qual lhes prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Como já temos dito, né, já há um tempo aqui na igreja, a palavra de Deus deve ser o centro do culto, o centro da adoração e o centro das nossas vidas. É por meio da palavra que nós aprendemos como adorar a Deus. Adoração é um assunto tão importante. E para nós aprendermos a forma como Deus quer ser adorado, é a palavra de Deus que vai nos ensinar. Então, nossa vida deve estar voltada para ela. Malaquias estava dizendo para o povo: voltem-se para os meus estatutos. Deus está chamando o seu povo: lembre-se da minha lei, porque é por meio da palavra que nós aprendemos como adorar o Senhor. Mais que isso, é por meio da palavra, é por meio da lei de Deus que nós podemos nos achegar a Ele. Lembra o propósito da lei? Qual é o propósito da lei de Deus? É apontar para mim e para você, principalmente quando você vai para os 10 mandamentos, por exemplo. Né? Quando nós pensamos na lei de Moisés, já vem na cabeça o decálogo, os 10 mandamentos. Qual é o propósito daqueles 10 mandamentos? É mostrar que você tira 10, você consegue cumprir os 10, de 1 a 10, perfeitamente, todos os dias, em todo o tempo. Você nunca cobiçou, logo, você nunca pensou ou deu falso testemunho, né? Você nunca teve sentimento, desejo de matar alguém, né? Foi um assassino ali, em série às vezes, né? Mais que um, né? Então a lei, ela vem para mostrar para nós que somos pecadores caídos, terrivelmente caídos. O nosso coração, a nossa mente não consegue satisfazer a exigência não do homem, não do ser humano, não do mundo aqui que nós vivemos. As exigências, as expectativas do mundo são fáceis de se cumprir, mas o princípio, o padrão é o desejo, a exigência divina. Por isso, não há justo e nenhum sequer. Não há quem entenda e não há quem faz o bem. É isso que Paulo diz para nós em Romanos 3. Porque a expectativa não é a do mundo ou a minha, a sua, mas é a de Deus que deve ser agradada, deve ser cumprida, respeitada. É o que Deus quer e não o que nós achamos que deve ser. Portanto, a lei, ela aponta para o nosso pecado. E com isso, ela deve nos dirigir para aquele que pode perdoar o nosso pecado. A lei, ela cumpre o papel de guia para nós chegarmos ao único caminho que leva ao Pai. E o caminho é Jesus Cristo. Este é o propósito da lei. Nós queremos adorar a Deus, queremos oferecer o melhor a Deus, mas nós nunca vamos conseguir fazê-lo se nós não estivermos em conformidade com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela nos leva para o caminho perfeito, correto. O povo de Israel era perito em abandonar a lei de Deus. E logo, a maldição recaía sobre a cabeça deles. Hoje, irmãos, nós precisamos cada vez mais centralizar o nosso coração, nossa mente, nossa vida, o nosso lar na palavra de Deus, porque é ela que vai nos direcionar para o Salvador, para o Senhor. Somente a palavra de Deus pode nos endireitar, nos colocar na vereda correta, no caminho certo. Portanto, não abra mão da palavra de Deus, dos estatutos e dos juízos santos da palavra de Deus. Bênçãos e maldição, lembra? Obedeceu a palavra de Deus, temos bênçãos. Desobedeceu, andou fora da palavra. O povo tinha que sofria grande maldição, como era o caso aqui no tempo de Malaquias. Antes da ira do Senhor chegar, o homem vai estar cada vez mais distante
da palavra de Deus. O esfriamento em relação à Bíblia é claro, é visível, infelizmente, dentro do seu povo, da igreja. Muitos hoje sequer dão tempo para investigar, para estudar a palavra. Não tem tempo com a família ao redor da palavra. Esse esfriamento vai tomando conta. É muito fácil tornar-se frio para com a palavra. E uma vez que você se torna frio para com a palavra, você se torna frio para com o serviço a Deus, para com o culto ao Senhor. E logo você leva uma vida de indiferença em relação à sua vida espiritual e também acerca daqueles que você ama e deveria cuidar espiritualmente. Portanto, apegar-se à palavra, se lembrar da palavra, é algo urgente. Não é só para Malaquias e o povo de Israel, mas é para nós hoje, porque sem a palavra de Deus em nossa mente e em nosso coração, nós vamos esfriar, e o nosso desejo de adorar e adorar como Deus quer, vai cada vez mais esfriar, cair por terra. E essa é a razão porque muitos estão longe do Senhor. Muitos estão longe de oferecer um culto que agrada a Deus. Estão oferecendo muitas vezes o que dá, o que sobra. Não tem prazer de sacrificar, de ser generoso ao servir o Messias, ao servir o Mestre. Por quê? Não estão vivendo na palavra. Devemos viver, irmãos, de acordo com a palavra. Vivemos numa geração que pode ser dito acerca dela que é uma geração analfabeta da palavra, da Bíblia. Crentes analfabetos biblicamente falando, que não sabem o que creem. Vivemos em um tempo de ignorância acerca das Escrituras. E logo nós podemos perceber o desastre que é, em muitos casos, a família, a igreja, o culto, o serviço cristão. Por conta do que, irmãos? Do desprezo, do abandono, do esfriamento para com a palavra de Deus. A palavra de Deus não pode ser desprezada por nenhum filho de Deus. Pelo povo de Deus, ela tem que ser apreciada, ela não pode ser substituída. Muitos estão trocando a palavra por outros meios para convencer o pecador, para convencer o ser humano para chegar a Deus. Infelizmente, caem no erro de muitas vezes colocar a questão da obra social. Vamos fazer o bem, mas sem pregar esse evangelho tão exigente de arrependimento, que diz que o ser humano é caído, pecador, miserável, que não tem nenhuma chance de salvar-se a si mesmo por ele mesmo. Esse é uma mensagem brega, que magoa, que humilha. Mas essa é a palavra de Deus, é isso que a palavra nos diz, que nós não temos esperança quando confiados em nós mesmos. Nossa esperança está somente em Cristo. E por isso nós precisamos pregar a palavra, não podemos substituir a palavra. Ela não pode ser desobedecida. Devemos obedecer a palavra de Deus uma vez que a aprendemos, que conhecemos. Não podemos negligenciá-la. Não podemos nos esquecer da palavra escrita de Deus. Eu pergunto a você esta noite, como você tem tratado a lei de Deus? Você tem carregado ela em seu coração e em sua mente? Você tem se comprometido a obedecer a palavra de Deus? Ou você está cada vez mais frio em relação à palavra do Senhor? Como está o seu trato para com a lei, a palavra de Deus, no seu lar? Você, homem cristão, você, líder do seu lar, homem, como está a sua vida de liderança? Ela está na palavra ou você está liderando por outro método? Qual é o método que você tem usado para liderar a sua família? É pela palavra? Lembre-se, se não for pela palavra, você já vai falir, você está falindo. Você é um líder fadado ao fracasso. Volte-se para a palavra, como pai, como homem, como líder do seu lar. Você precisa apreciar a palavra, conhecer a palavra e ensinar, inculcar a palavra na cabeça, no coração dos seus filhos. E isso começa por você. Não podemos desprezar a palavra. Você, mãe, como você tem tratado a palavra no seu lar, na sua vida e na vida dos seus filhos? Você tem centralizado ela em sua vida ou você tem buscado outros métodos para educar, para ensinar os seus filhos?
Lembre-se, somos o povo da palavra. O povo de Deus é norteado, é encaminhado, é liderado, é guiado pela palavra. Sem a palavra, irmãos, nós estamos fadados ao fracasso. Em qualquer empreitada de nossa vida, se nós desapegarmos da palavra de Deus, dos estatutos de Deus, nós não vamos ter nada para oferecer a Deus. Tudo que nós planejamos, almejamos, deve ter por base a palavra, porque é ela que é a rocha que nos dá a certeza de que a nossa casa, né, vai resistir às tempestades. Se você não estiver firmando o seu lar, a sua liderança na rocha da palavra de Deus, saiba disso. Quando vier a tempestade, você vai sofrer como alguém que construiu a casa na areia. Portanto, submeta-se à palavra, lembre-se da palavra, não abandone e não despreze a lei de Deus. Tenha total apreço, aprecie ela, desfrute ela, ensine ela, viva a palavra de Deus. A segunda exortação do texto é acerca do mensageiro. Veja, ele diz que vai enviar o profeta Elias, que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, o dia do juízo final. E a verdade é que essa profecia, nós temos entendido que ela se completa em João o Batista. Mas aqui Deus mostra o seu modus operandi. Antes de trazer o juízo, ele sempre levanta um mensageiro. Esse mensageiro representa a misericórdia e a generosidade de Deus, que vai fazer o quê? Vai exortar o povo, vai admoestar o povo a que faça o quê? Se arrependa. É o que Malaquias está fazendo. E até o nome de Malaquias significa mensageiro. Mas é a misericórdia de Deus enviando homens que ele escolheu para pregar o evangelho, para pregar essa mensagem dura, apontar o pecado do homem para que eles entendam quem ele é, quem o pecador é, quem nós somos, e possamos reconhecer então quem Deus é. E com isso fazer esse exercício de fé, de se humilhar perante o Criador, se submeter a Ele e obedecer a Ele, se comprometer com Ele. Então, Deus está dizendo que Ele vai enviar esse mensageiro para pregar um evangelho de arrependimento antes daquele grande e terrível dia. Com isso, Ele está mostrando a sua misericórdia. E a verdade é que assim como Deus levantou Elias lá no tempo de Acabe, que confrontou Acabe e Jezabel nos pecados deles, Deus usou João Batista, 400 anos depois dessa mensagem de Malaquias, ele envia João Batista para preparar o caminho para o Senhor Jesus Cristo, pregando uma mensagem de arrependimento. E a verdade é que Jesus veio, morreu e ressuscitou, e ele tem enviado, até hoje nós vivemos nesse tempo onde aguardamos a segunda vinda de Cristo para realizar, restabelecer o seu reino e realmente, de fato, de uma vez por todas completar a sua obra, que está em processo, ele está trabalhando e em breve ele virá. E enquanto ele não vem, ele tem levantado homens, mulheres para pregar o evangelho. Deus tem enviado os seus mensageiros para pregar essa mensagem de arrependimento. Nós temos na história da igreja homens que foram grandemente usados por Deus para pregar a mensagem em tempos de trevas, em tempo em que o homem não tinha realmente vivendo sem esperança neste mundo. A época da reforma é um exemplo disso, onde o homem não tinha acesso às escrituras, muito da escritura estava privado, guardado, restrito à elite, né? Apenas aqueles que tinham conhecimento e acesso a esse conhecimento, o camponês, o homem comum não tinha acesso, e ele ficava então na mão desses da elite, que mal intencionados, buscando riquezas, usavam o conhecimento para enganar o povo. E um exemplo disso é a doutrina das indulgências, que foi pregado por um bom tempo, dizendo que se você pagasse, você comprava a indulgência e você ganhava, então, anos de perdão, ou anos de sofrimento eram retirados da cabeça do seu ente querido que talvez estava no inferno, provavelmente estava no inferno. Você podia até remover do inferno ao pagar. Doutrinas assim diabólicas que eram pregadas e o povo aceitava por quê? Por falta de conhecimento. Até que Deus levantou homens comprometidos com a palavra, dispostos a morrer pelo verdadeiro evangelho, dispostos a pagar o preço, que pregaram a verdade, que se voltaram para a palavra
e pregaram genuinamente a palavra de Deus e quebraram com esse domínio satânico, essa mensagem das trevas maldita, que infelizmente até hoje tem perdurado, mas, vamos dizer assim, enfraquecida. Mas a verdade raiou através de mensageiros que Deus escolheu e tem escolhido. E a verdade é que hoje Deus tem levantado o seu povo, homens para pregar a palavra verdadeiramente comprometidos com ela, comprometidos com Deus, até que aquele grande dia chegue. Deus tem enviado os seus mensageiros, é assim que ele trabalha, ele demonstra a sua misericórdia sempre, ao enviar homens para pregar o evangelho da salvação. E Malaquias, ele deixa claro que antes desse grande dia do Senhor, o pecador, a humanidade aí vai ouvir essa mensagem. É claro que muitos vão crer, mas muitos vão se manter rebeldes contra essa mensagem. No entanto, Deus, o nosso Senhor, ele é glorificado em tudo. Ele é glorificado com o mensageiro que prega e com o ouvinte que aceita, crê, e com o que rejeita e não crê. Deus é glorificado em tudo. Mas aqui nós vemos claramente a misericórdia de Deus ao levantar homens em todo o tempo para pregar essa mensagem tão maravilhosa que é a mensagem da redenção, da salvação por meio da sua graça. A terceira parte está aí no verso 6. Malaquias diz: eis que lhes enviarei, verso 6, ele converterá o coração dos pais aos seus filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Então aqui Malaquias está dizendo que o ministério desse mensageiro é trazer conciliação na família, trazer uma unificação na família, no povo de Deus. Quando nós olhamos para o povo judeu, irmãos, nós vamos ver que a família é o centro de educação cristã. Vamos dizer assim, de educação teocêntrica. É ali que o pai ensinava para o filho quem é o Deus verdadeiro. Em todo o tempo foi assim, passando de uma geração para outra. Eles buscavam, eles tinham essa incumbência dada por Deus, que eles deveriam passar a fé deles, o conhecimento deles acerca de quem Deus é, como ele age, qual é o propósito da nação, viver para esse Deus, glorificar esse Deus. Eles passavam de pai para filho e assim ia uma herança de geração em geração. Aparentemente, o problema aqui no tempo de Malaquias, havia uma grande confusão na família. Eles haviam se distanciado da palavra, estavam entendendo que não valia a pena servir o Senhor, logo tinham deixado de ensinar seus filhos. Homens, lembra, estavam abandonando suas famílias para casarem-se com as vizinhas midianitas, idólatras, pagãs. Então Malaquias está dizendo que o ministério desse mensageiro, em parte, vai ser o quê? Trabalhar em uma unificação na família, uma conciliação, para que Deus não venha e traga o juízo sobre a terra. E aparentemente, ou claramente, nós vemos que no nosso dia, da mesma forma como no passado, a família continua sendo esse centro de educação, né? Não só moral comum, né? do pai ensinando o filho a não roubar, né? a não mentir, não ter bom comportamento em lugares que, por exemplo, escola, igreja. Mas mais que isso, a família deve ser um centro onde você ensina seu filho a amar a Deus, a quem Deus é, né? Porque nós estamos aqui para honrá-lo e glorificá-lo. A família deve ser esse centro, né? Onde o pai ensina o filho. E, infelizmente, assim como no período do povo de Israel, eles abriram mão dessa realidade e passaram a tratar a família com indiferença. Hoje, muitos, infelizmente, muitos têm deixado de apreciar essa faceta, né, essa particularidade que é a família. O pai abriu mão do privilégio de ser um influenciador, um educador na vida do seu filho. Se você olhar um pouquinho atrás, não precisa ser muito tempo, aí 20, 30 anos, 40 anos. Como é que se aprendia uma profissão geralmente? O filho herdava a profissão do pai. Se o pai é agricultor, logo o filho ele iria encaminhar, ele ia saber fazer o quê? Lidar com a terra, lidar com boi. Se o pai era pedreiro, o filho logo, talvez ele não se tornaria um pedreiro, mas ele aprenderia. O primeiro ofício que ele ia aprender, conhecer, ter uma ideia do que é trabalhar,
é o que o pai faz, é mecânico, né? Aí se o pai é enrolador, ele ia também, né, ter o pé na... Mas a tendência, e aí o filho aprende com mais facilidade nesse caso, né? Catar enxada e capinar é difícil, mas enrolar nem precisa ensinar. Mas pouco tempo atrás a vida era assim, mas hoje não. Hoje o pai joga tudo para quem? Para o Estado, né? Fala, ó, o Estado que cria meu filho. Joga na escola das 8 às 19, eu pego ele mais tarde, levo para casa para ele dormir, comer, vestir uma roupa boa para descansar, e de manhã, 6, 7 da manhã, eu estou saindo com ele e jogo lá. O Estado cria meu filho e eu vou viver para o quê? Para ganhar dinheiro e ficar rico, enfim, um dia, né? Morrer tentando. Achando, nós terceirizamos a educação dos nossos filhos com o alvo de quê? De ganhar riquezas neste mundo, ou de ganhar conforto neste mundo. E nós cada vez mais temos perdido o terreno na nossa família, o poder de influência sobre os nossos filhos. Por quê? O filho, né, o pai ou a mãe, terceirizou. Eu sei que em alguns casos há uma necessidade extrema, mas a verdade é que Deus honra quando você busca agradá-lo. Deus vai cuidar, Deus não vai deixar o servo dele padecer necessidade quando nós estamos comprometidos com a verdade. A verdade é essa, mas infelizmente nós acabamos ouvindo ou sendo influenciados pelo que o mundo diz. Não, segue o seu sonho. Os filhos muitas vezes são encarados como um problema, um obstáculo para o meu sucesso. Porque eu vou gastar tempo educando, passando o dia com meu filho. Eu podia estar na faculdade, podia estar fazendo isso, podia estar fazendo aquilo, podia estar investindo tempo em mim, jogar meu filho em qualquer lugar lá e eu vou conquistar os nossos sonhos, né? É tão bonito isso, né? Dá vontade da gente sair correndo quando você escuta alguém falando assim. Mas a verdade é que mais tarde você vai sentar, talvez no carro bom que você conseguiu comprar, e você vai olhar para onde está o seu filho naquele dia, ou a situação que se encontra a sua família, talvez totalmente espalhada, sem conciliação, nenhuma comunhão, porque o tempo de plantar as sementes, de investir, você jogou fora. Você terceirizou a educação do seu filho. E, infelizmente, muitos pais têm caminhado nessa vereda, porque têm se esquecido do mandamento da palavra de Deus e têm esquecido ou perdido o foco, a visão que as Escrituras nos dão da família. A família é um centro de educação. É o primeiro lugar onde o filho, a criança, deve aprender sobre Deus. E esse fardo deve pesar sobre as suas costas, sobre a sua cabeça. Todos os dias, você que tem filho, filho não é só para vestir uma roupa bonitinha, né? Não, filho é para você educar, influenciar ele. Não é para você terceirizar a educação dele, é para você educar o seu filho. E isso não só na educação comum, mas principalmente na espiritual. Você deve gastar tempo com os seus filhos, ensinando quem é o Senhor, colocando as bases da vida cristã, alicerçando ele na palavra de Deus. Não fique esperando da igreja, do pastor, da professorinha lá da escola dominical. Tudo isso vai vir para te dar um apoio, para complementar, é o suplemento, não é? Vem para te suplementar, não para ser a base é você que dá, pai, mãe. Você deve ser responsável pela criação dos filhos. No tempo de Israel, eles abdicaram disso e logo a geração se desvia duramente para longe de Deus. E é o que vai acontecer, irmãos, amanhã. Se hoje eu e você, como pais, como líderes do lar, pais e mães, se nós abandonamos a visão correta do que é a família, do que é ser pai, do que é ser mãe, de como tratar os nossos filhos e educá-los, se nós abdicamos dessa responsabilidade, sendo influenciados pelo que o mundo diz, vai viver o seu sonho, pensa em você, nós vamos colher o fruto amargo de ver uma futura geração, uma próxima geração, que não adora ao Senhor como Deus quer, mas vão fazer o que eles querem, o que eles acham reto aos próprios olhos. E isso vai acontecer quando? Amanhã? Não, acontece agora, quando nós abandonamos o nosso chamado, o nosso propósito. Deus quer que você, como pai, como homem, você como mãe, mulher, eduque os seus filhos no temor do Senhor. Para que nós possamos desfrutar não só de comunhão plena com os nossos filhos, com a nossa família, mas de uma
esfera, de uma atmosfera onde tanto você como pai, mas seu filho, seu neto, as próximas gerações têm o propósito, almejam, transpiram, desejam cultuar e louvar e adorar o Senhor, o nosso Deus, o nosso Salvador. E não vão andar para longe, não vão se desviar, mas vão buscá-lo de todo o coração. E eu tenho aqui um texto de um dos comentaristas que eu li, eu gostei muito, e ele responde a seguinte pergunta, as seguintes perguntas, né? Como nós conciliamos, como o pai é conciliado com o filho, esse ministério do mensageiro, né? Como vai funcionar essa conciliação? Como os pais podem ser convertidos aos seus filhos e como os filhos podem ser convertidos aos seus pais? Ele diz: como os pais podem ser convertidos aos seus filhos, pais convertidos aos filhos dão mais valor aos filhos do que ao sucesso profissional. Importam-se com o relacionamento com os filhos, mais com o relacionamento com os filhos do que com as coisas materiais. Pais convertidos aos filhos ensinam os filhos no caminho em que devem andar. Pais convertidos aos filhos criam os filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Pais convertidos aos filhos não provocam os filhos à ira e nem os humilham. Pais convertidos aos filhos amam os filhos incondicionalmente e não os comparam a outras pessoas. Pais convertidos aos filhos temperam a disciplina com o encorajamento. Isso aqui é muito interessante, porque muitas vezes a nossa tendência como pais é corrigir, muitas vezes até humilhar, mas quando o filho acerta, você não fez mais do que a sua obrigação. O que você está querendo? O pai não estimula, o pai não encoraja, o pai não elogia. Deve ser temperado. Deve haver sim uma exortação quando erra, mas deve haver encorajamento quando acerta. Disciplina em amor, encorajamento em amor. Pais convertidos aos filhos têm um canal de comunicação aberto com os seus filhos. Tem intimidade com eles. Pais convertidos aos filhos perdoam os filhos. É muito interessante, irmãos, porque em nossa geração, em nossa sociedade hoje, se nós olharmos e formos honestos em nossa vida familiar, quanto disso aqui você encontra em seu relacionamento com o seu filho? Se fosse uma prova para tirar 10, qual seria a sua nota? Você tem dado valor no quê? Você tem valorizado o seu relacionamento com o seu filho? Ou você está buscando o sucesso profissional? Ah, mas é para o conforto para o meu filho também. Mas será que vai valer a pena? Será que mais tarde não vai ficar uma conta mais cara do que você quer pagar? Será que o sucesso vai superar talvez a frustração de um filho que vai para caminhos dolorosos, tortuosos? Preste atenção nisso. Valorize seus relacionamentos, o seu relacionamento com o seu filho. Ele responde a seguinte pergunta também: como os filhos podem ser convertidos aos seus pais? E agora com os filhos. Filhos convertidos aos pais obedecem a eles no temor do Senhor. Filhos convertidos aos pais respeitam os pais. Filhos convertidos aos pais cuidam dos pais. Filhos convertidos aos pais são gratos aos pais. Filhos convertidos aos pais procuram ser a alegria dos pais. Quando há essa unidade no lar, irmãos, nós vamos ter famílias fortes. E quando as famílias estão fortes, o resultado vai vir para a igreja também. A igreja vai ser uma igreja alicerçada, firme, forte, porque ela é constituída por homens e mulheres que amam e temem a Deus e estão cumprindo o seu papel dentro do lar, e logo sua geração, os seus filhos, vêm seguindo o exemplo. E serão filhos que honram seus pais, mas em primeiro lugar, eles honram e amam a Deus. E este é o caminho natural. Quando nós esquecemos a palavra de Deus, abandonamos a lei do Senhor, nós estamos indo por um caminho tenebroso, cujo resultado é a catástrofe. É realmente uma família falida, quebrada, totalmente desajustada,
E isso vai refletir dentro da igreja. Um caos, né? Um caos muitas vezes na igreja, onde o que vai se ter não é adoração, mas confusão. Alarido de guerra, como Josué e Moisés encontram quando eles estão retornando do monte e o povo está na crassa idolatria, né? Josué fala, tem guerra lá no arraial. E era idolatria, o povo adorando deuses falsos. Portanto, nós devemos nos apegar à palavra, lembrar-nos da lei de Deus, lembrar que Deus ele sempre é misericordioso e ele sempre envia o mensageiro, sempre nos dá a palavra dele, a mensagem de arrependimento. E o papel da palavra de Deus é unificar o povo de Deus, as famílias que são de Deus. Ele vem para unir por meio do Evangelho. O Novo Testamento, ele vai começar com a vinda de Jesus. No entanto, nós temos visto que o Antigo Testamento termina com a maldição para todos os desobedientes. O Novo Testamento, ele termina com graça para os remidos. No entanto, aqui em Malaquias, a última palavra do livro é maldição. Né? Você olha lá no verso 6, maldição. Já o livro de Apocalipse, ele encerra com a seguinte frase: e não haverá mais maldição. Apocalipse 22, 3. E não haverá mais maldição. E um comentarista, teólogo, pregador, Warren Wiersbe, ele faz a seguinte pergunta: por quê? Qual a diferença? O que causou essa diferença? O Antigo Testamento termina com maldição, já o Novo, e não haverá mais maldição. Por que mudou? E a resposta é que Jesus Cristo, na cruz do Calvário, se fez maldição por nós. Gálatas 3,13. Para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5,21. Irmãos, é por isso que nós devemos adorar ao Senhor, de forma que o agrade. O culto, a adoração ao Senhor é algo precioso e nós devemos adorá-lo como Ele exige, pois Ele merece. Pois o sacrifício que Ele realizou por nós, o plano de redenção é um plano maravilhoso, que nós, como indignos, pecadores, que não merecemos, não podemos ter outra reação ao entender, ao contemplar essa glória que é a glória da salvação. Essa graça inaudita que nós obtivemos por meio do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Logo, como pais e mães, devemos adorá-lo com tudo que nós temos e somos, mas não só aqui, como nós temos visto, a adoração que agrada a Deus, que de fato exalta a Deus, começa no nosso lar, começa na minha vida. Não adianta eu vir aqui e fingir uma santidade, um temor, quando no meu lar eu tenho negligenciado os meus relacionamentos com minha esposa, meu filho. Não adianta você vir aqui e enganar e fantasiar, não é? Hipocrisiar, ser um artista da fé. Adoração, ela começa lá em casa, começa no seu lar. Pense nisso. Como você tem adorado ao Senhor? Como está o seu dia a dia diante do Senhor? Ele quer que você o adore em espírito e em verdade. Em todo lugar que você estiver, você deve lembrar-se que é um adorador. E o culto público, ele vai fazer o quê? Ele vai extrair de você o melhor, o que tem sido plantado, o que está acontecendo internamente durante a semana. Logo, quando você tem realmente prazer de estar aqui e expressar publicamente sua fé, trazendo sua família, seus filhos, né, sua esposa, vindo com o que você tem de mais precioso para a glória de Deus, isso só externa que, de fato, sua vida tem sido uma vida de coerência, não só de hipocrisia, né? Mas quando há o desânimo, a falta de vontade, é tudo mais difícil, será realmente que há um amor, um zelo? Está acontecendo algo internamente? Há um contato com a palavra de Deus? Com certeza não. Se tem é irrisório, não faz diferença. Deve-se mergulhar na palavra de Deus, de cabeça, corpo e alma. Se você quer grandes resultados na sua vida espiritual, na sua vida como adorador, você precisa lembrar-se da palavra de Deus, mergulhar nela, obedecê-la, viver comprometido com ela.
e aplicá-la dentro do seu lar. Porque uma vez que sua família é uma família forte, espiritualmente, você tem formado nos seus filhos um caráter cristão, conhecem a Deus, conhecem a palavra de Deus, o resultado, irmãos, na igreja vai ser maravilhoso. Vai ser realmente um tempo maravilhoso para adorar a Deus quando estamos juntos. Porque famílias fortes formam igrejas fortes. Não esqueça isso. A adoração começa no lar. Não esqueça a lei de Deus. Lembre-se que Deus é misericordioso e sempre está enviando os seus mensageiros. E o propósito dele é formar uma família forte. Uma família onde Deus é adorado no seu seio, no seu mais íntimo. Portanto, o seu papel como pai e mãe, hoje, não pode ser delegado para o Estado ou para a igreja. É você que tem que educar os seus filhos no temor do Senhor. Tome cuidado com o que você muitas vezes é cercado, né? É tentado. Aí fora essa ideia maligna, pense nos seus sonhos, né? Busque o conforto, a riqueza, torne-se um milionário. Tem gente que faz até curso para ficar rico, com um alvo. Irmãos, nossa riqueza não é aqui neste mundo. Aonde nós devemos investir não é aqui. Aqui, vai passar. O mundo vai passar. O nosso Cristo deixou isso muito claro. O nosso banco de investimento é a eternidade, é os céus. Invista lá, no céu. E começa o investimento inculcando na cabeça dos seus filhos, tendo tempo com seus filhos, adorando a Deus no seu lar, de verdade, em espírito e em verdade. Que nós possamos, como igreja, cada vez mais, conhecer esse Deus de glória, de graça, de justiça, amor e santidade. E uma vez que, ao conhecê-lo, ao prová-lo mais e mais, nossa família possa ser um reflexo dessa santidade, dessa glória que Deus tem e a glória que Ele é. Que a sua vida possa realmente ser vivida para a adoração pura e simplesmente desse Senhor tão generoso e misericordioso que enviou o seu Filho por amor a nós, pecadores indignos. Eu pergunto a você esta noite, como você tem adorado ao Senhor, a esse Deus tão misericordioso? Como você tem servido a Ele? Você tem oferecido o seu melhor? No decorrer do livro de Malaquias, nós vimos como Deus exige, como Ele quer ser adorado. Você tem oferecido o melhor? Você tem cuidado da sua família? Você tem realmente dado tempo de qualidade na palavra junto com os seus filhos, com a sua esposa? Você, mãe, tem educado os seus filhos com auxílio da palavra? Ou você está encantado com o discurso do mundo? Tome muito cuidado. Não vá. É o canto da sereia. Já viu essa fábula do canto da sereia? Onde os marinheiros, ao ouvir o canto daquela bela sereia, chegavam lá e encontravam um monstro, né? E eram mortos por ele. O mundo é assim. A mensagem é um canto maravilhoso, mas quando você vai atrás e você chega no final, não dá mais para voltar. E você perdeu, talvez, o bem mais precioso que Deus te deu aqui neste mundo, que é a sua família, seus filhos. Tome cuidado. A sua igreja depende da sua liderança. Às vezes você fica pensando, mas a igreja não precisa de mim. A sua liderança no lar deve ser eficiente, para que a liderança da igreja colha os frutos disso, para que seja uma igreja forte, a sua família tem que ser forte. E para a sua família ser forte, você, pai e mãe, precisa cumprir o seu papel, que é educar os seus filhos na palavra do Senhor. Vamos orar. Pai amado, obrigado porque mais uma vez o Senhor tem nos alertado acerca deste grande dia do Senhor. E o Senhor tem nos dito, ó Pai, que em breve o Senhor vai vir, vai chegar para, de fato, estabelecer o seu reino. Mas enquanto o Senhor não chega, o seu tempo ainda não chegou. Nós estamos aqui para fazer a sua obra, para completar, ó Deus, a nossa chamada. E no nosso papel, ó Deus, o nosso dever é ensinar, é inculcar na cabeça daqueles que nós amamos, daqueles que estão presentes ao nosso redor, a tua palavra. Temos que viver a palavra, nos comprometer com ela e ensinar, transmitir à próxima geração. Uma tarefa difícil, Senhor, uma tarefa que exige muito de nós, porque somos incapazes, não sabemos a verdade como fazer e nós rogamos e suplicamos ao Senhor. Nos ensina cada vez mais, se mostra a nós, se revela a nós por meio da sua palavra, para que nós possamos aprender e nos tornar realmente especialistas, Senhor, neste assunto.
que é o Senhor, a sua glória, e ensinar os nossos filhos, transmitir isso a eles. Que essa igreja possa colher os frutos de termos famílias firmadas na verdade, Senhor, que te amam e temem, e que a próxima geração possa produzir tanto fruto quanto essa. E a próxima ainda mais, Senhor. Usa esse tempo, Senhor, usa essas famílias, usa o teu povo, porque nós oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Convidar o regente para chegar e cantar mais um hino. Se você pode, por gentileza, fique em pé.